convidar todo mundo para ir para a igreja. Fazia tempo que ele estava pelejando para levar um irmão para a igreja. Não, um irmão não, um rapaz para a igreja. E esse irmão sempre esquivava, sempre arrumava um jeito de não querer ir. E um dia ele falou, eu preciso saber por que esse rapaz não quer ir na igreja ainda. E ele chegou lá com o rapaz de novo, falou, vamos na igreja, rapaz, vamos lá, você não sabe o que o senhor tem planejado para você. Ele falou, não posso ir pela razão, porque se eu for, vem as raposas aqui de noite, comem as galinhas, desse jeito não, né? Como é que vai fazer? E o irmão falou, rapaz, não se preocupa não, que Jesus cuida das galinhas. Pode ir sem medo. Ele falou, olha rapaz, então pode ir sem medo que Jesus cuida. E quando esse irmão chegou, quando o irmão chegou na igreja, que o pastor pegou o microfone e falou assim, irmãos, Jesus está aqui. O rapaz pôs a mão na cabeça e falou, nossa, quem que vai cuidar das minhas galinhas? Então, os irmãos, por favor, se coloquem de pé. Quem puder, por favor, abra sua Bíblia no livro do profeta Ezequiel. Tem mensagem que o Senhor fala conosco, que Ele nos conforta o coração, Ele nos abraça, Ele colhe as nossas lágrimas. Tem mensagens que o Senhor parece que está um pouquinho chateado com a gente pela nossa conduta, e Ele puxa a nossa orelha e Ele nos exorta. Mas tem mensagens que o Senhor nos dá para nós fazermos uma análise das nossas vidas. Há mensagens que é para a nossa meditação e depende de cada um de nós se nós vamos querer executar ou não. A mensagem que eu vou falar nessa noite não é inédita. Uma das minhas primeiras vezes que eu preguei aqui, o Senhor havia colocado aquela mensagem no meu coração e faz 3 semanas que eu estou orando ao Senhor que me desse uma mensagem. A gente fazer um esboço baseado nas Escrituras é fácil, mas eu não senti autorização do Senhor para falar nada, a não ser aquilo que eu já havia pregado aqui uma vez. Era um culto de quarta-feira, não havia muitas pessoas, mas não é uma mensagem de rolar e cair vassoura de fogo e essas coisas que o pessoal faz aí, mas uma mensagem para a nossa meditação e que no final do culto você decide se você quer aplicar na sua vida, porque se você aplicar eu tenho certeza que vai ser de bênção. Amém? Ezequiel, capítulo 14, do versículo 20. Diz assim: ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, nem filho nem filhas eles livrariam. Eles só livrariam as suas próprias almas pela sua justiça. Eu quero ler mais uma vez. Ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, tão certo como eu vivo, diz o Senhor, nem seus filhos, nem suas filhas se livrariam. Eles só livrariam as suas próprias almas pela sua justiça. Vamos orar. Pai querido, mais uma vez, nós clamamos a Ti, para Te dizer, Senhor, que Tu és o único Deus, o Deus de Israel, o nosso Deus. E queremos Te agradecer, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui na Tua casa para ouvir a Tua palavra. Senhor, eu Te peço neste momento, Pai, que o Senhor possa tomar controle dessa reunião, Pai. Que Teu Espírito Santo possa, Senhor, totalmente empoderar a minha vida, tomar o controle da minha vida, para que as palavras que sejam pregadas aqui nesta manhã sejam para a honra e glória do Teu nome. Se o Teu Espírito não se manifestar, se eu pregar aqui sem a Tua presença, Senhor, seria como palavras batidas na parede, voltando direto para cá, e nenhuma transformação. Mas nós sabemos, Senhor, que o Senhor coloca a palavra no nosso coração para a nossa própria edificação, para que nós possamos sair daqui e glorificar o Teu nome. E eu Te peço neste momento, toma controle desta reunião, Pai. Que toda a honra e toda a glória seja a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar. O tema da minha mensagem nesta manhã é: será que Deus pode dar testemunho de você? A Bíblia, como todo um livro, ela tem um começo, meio e fim, ela tem uma história, ela tem um personagem principal e ela tem personagens coadjuvantes. E como todo livro, então, a história da Bíblia é o amor de Deus para a humanidade. Essa é a história da Bíblia. O seu personagem principal é o Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia fala de personagens coadjuvantes que poderia dar umas centenas de nomes de pessoas que marcaram as páginas da Bíblia. Como, por exemplo, Moisés. Esse homem teve tanta influência
que qualquer pessoa que nunca leu a Bíblia já ouviu falar de Moisés, pelo fato de ele ter sido o instrumento que Deus usou para libertar o povo do Egito. Moisés viu sinais como 10 pragas distribuídas no Egito. Moisés viu o Mar Vermelho se abrindo, né? Moisés viu grandes coisas. Moisés, para os judeus, é tão grande que o escritor da Epístola aos Hebreus teve que escrever para eles para dizer que Jesus era maior que Moisés. Quer dizer, o Moisés que atravessou o Mar Vermelho e parou as águas, Jesus foi o que segurou a água para Moisés passar. Quer dizer, Jesus é muito mais superior que Moisés, mas precisa entender quão grande Moisés é entre os homens. O escritor aos Hebreus teve que falar para eles, Jesus é acima de Moisés, né? Também a Bíblia fala, eu não conheço um pregador que pregue isso, que nunca mencione, eu não conheço um pregador que nunca mencionou Davi nas suas pregações. Porque Davi, a vida de Davi nos intriga. A vida de Davi, ela é super interessante, né? Extremos, desde a sua simplicidade de pastor até se assentar no trono de Israel, né? De um homem segundo o coração de Deus cometer pecados horríveis, né? Mas um homem que preferiu não usar a justiça humana e esperar em Deus. Davi também é uma pessoa que todos nós, né, lemos nas Escrituras, e todo pregador menciona Davi nas suas pregações. Quem sabe Elias também, né? Talvez por Tiago dizer que Elias era um homem igual a nós mesmos, com as mesmas paixões. Todo mundo comenta sobre a vida de Elias, prega sobre Elias, que ele foi um profeta de fogo. Pelas coisas que ele fez, ele orou e parou de chover, e ele orou e voltou a chover. Ele orou e caiu fogo do céu, ele desafiou profetas, né, de Baal. Mas também foi um homem que sentiu depressão depois de ter visto tudo isso, e até a morte ele desejou. E eu poderia dar centenas de personagens, né, coadjuvantes da Bíblia. Mas aqui o Senhor escolheu dar testemunho de 3 pessoas. E o objetivo da minha mensagem é que nós possamos aprender o que esses 3 homens fizeram e aplicar nas nossas vidas. E para que quando nós sairmos daqui, nós podemos analisar e ver se vale a pena fazer o que esses homens fizeram, né? E se Deus deu testemunho desses 3 homens, tem que haver alguma coisa de interessante neles que a gente possa aprender. O texto que nós lemos, se você ler do versículo 12 até o versículo 23, o Senhor está falando que uma cidade, uma nação pecar contra ele mandaria 4 tipos de pragas, né? Eu não vou entrar na parte profética, mas eu quero usar a vida deles. E o Senhor iria punir a nação que pecasse contra ele com fome, com espada, com peste, né? E ele disse que se esses 3 homens estivessem lá, eles se salvariam, mas ninguém mais. Significa que Deus falou, né? Very highly, né, pastor? O Senhor deu testemunho deles, da integridade deles. Então, como eu disse o texto da minha mensagem, será que o Senhor também pode testemunhar de você como testemunhando esses 3 homens? Então vamos iniciar com, né, Daniel. Daniel teve o seu ministério profético na Babilônia, na corte do rei. E muitas pessoas, por já saberem como que Daniel foi parar na Babilônia, em poucos, talvez em 1 minuto ou 2, eu quero, né, resumir por que Daniel foi parar na Babilônia e explicar o que Daniel tinha de tão importante, o que Daniel tinha que chamou a atenção de Deus a ponto de Deus testemunhar dele. Os irmãos sabem que o último reino unido foi o reino de Salomão. E Salomão foi um homem muito próspero, muito abençoado por Deus, mas que no meio da sua carreira, no meio, né, do seu ministério, ou no meio da sua liderança, né, ele perdeu a linha, né? Estamos dizendo em poste de causa, a linha com carretel e tudo. Ele se deixou levar pelas idolatrias das suas mulheres, né? E deixou o Deus verdadeiro e caiu em idolatria. Ele fez coisas, né, terríveis. E por causa disso, o reino de Israel, que era uma só nação, foi dividido. E 10 nações, as 10 nações do norte passaram a ser somente Israel, e as nações do sul, Judá e Benjamim, tornaram, né, sul e norte, Israel as 10 nações e Judá, né, as 2 nações do sul. Então é por isso que às vezes os irmãos estão lendo Crônicas, 1 Reis, 2 Reis, e falam, mas peraí, é Judá ou é Israel? O que é? É que o reino se dividiu por causa dos pecados de Salomão. As nações do norte tiveram maus reis, um pior do que o outro. E num período de 208 anos, mais ou menos,
a nação foi se desviando cada vez mais e se enfiando na idolatria, traindo o Deus de Israel, até um ponto que Deus não aguentou mais e permitiu a nação, né, o império Assíria, né, da Assíria, levar eles cativos. Inclusive, a capital do reino, né, de Israel era na Samaria. E porque a origem dos samaritanos é que sabe o Senhor Deus o que aconteceu com as 10 tribos do norte, por eles terem pecado tanto. Era costume dos assírios arrancar o povo de uma nação, levar para outra, misturar outras e espalhar o povo. É por isso, então, sabe o Senhor Deus o que aconteceu com as 10 tribos do norte. Mas Israel tinha que ser poupado, por quê? Porque Jesus viria de lá. Né? Então, 208 anos, então, logo que o reino se dividiu e a Síria invadiu e levou Israel cativo. Mas Judá permaneceu, Judá teve os bons reis. Judá continuou, teve vários reis tementes ao Senhor que combatiam a idolatria. E o Senhor ainda permitiu 344 anos que eles permanecessem ainda, né, em Jerusalém. Porém, foi chegando o finalzinho, nos últimos 3 reis, mais ou menos, eles começaram também a se desviar do Senhor. E que foram profetas que foram contemporâneos dessa época, foram o profeta Jeremias, o profeta Daniel e o profeta Ezequiel. Eles profetizaram mais ou menos na mesma época. E Jeremias teve o seu ministério profético em Judá. Mas como os últimos 3 reis começaram a perder também o temor a Deus e começaram a brincar, o Senhor permitiu, já nessa época, a Babilônia era o império mundial, já não era mais a Assíria, era a Babilônia que era o império da época. E o Senhor então permitiu o rei da Babilônia invadir Judá. Em 3 ataques eles foram levando cativo. No primeiro ataque foi no ano 606, ele levou Daniel para a corte, né? Levou um grupo para a Babilônia. Na segunda investida, 597, ele levou a segunda investida e nessa foi o profeta Ezequiel. E na última investida, em 586, ele destruiu Jerusalém. De uma vez caiu o templo, caiu tudo. E a Babilônia então se tornou o império mundial, porque também Judá havia se desviado do Senhor. Então foi por essa razão que Daniel foi parar na Babilônia, porque muitas vezes falam, mas se é de Israel, se é, o que ele estava fazendo na Babilônia? Para os irmãos entenderem, então foi por causa de divisão, foi por causa de pecado, consequência de pecado, que o Senhor permitiu nações levar o povo de Israel cativo. Tá bom? Amém? Agora, o que Daniel tem que nós podemos, né, aprender com ele? Por que Deus deu testemunho de Daniel? Quando nós lemos nos primeiros versículos do livro de Daniel, a Bíblia diz que Daniel foram levados para a corte, tinham que ser de família real ou família nobre. Tinha que ser sem defeito, então Daniel não tinha nenhum defeito. Daniel era de boa aparência, cara bonito. E era instruído em toda a sabedoria e douto em ciência. Além de bonito, sem defeito, de família real, ele era inteligente, né? E também competente. Mas eu tenho certeza que não foi nenhuma dessas qualidades que chamou a atenção do Senhor, porque essas qualidades são qualidades que chamam a atenção do homem, né? A gente vê uma pessoa com essas qualidades e a gente fica impressionado, mas Deus não. Tanto é que o primeiro rei de Israel, a Bíblia diz, né, Saul, que ele era um homem alto, do ombro para cima ele se destacava de todos os homens, né? E o povo elegeu a Saul por causa da sua aparência. E apesar de Daniel ter todas essas qualidades, eu tenho certeza que não foi nenhuma delas que chamou a atenção a ponto de Deus dar testemunho dele. E o que é que Daniel tinha, então, que a gente poderia usar nas nossas vidas, né? Todo judeu, toda criança era instruído na lei. Todo mundo que nascia sabia do Deus de Israel, conhecia a história dos pais deles, sabia das passagens, né, do livramento do Senhor. Todos eles eram instruídos na lei do Senhor. Acontece que Daniel, ele era fiel, ele era servo, tanto em Judá, como também na Babilônia. O que significa isso? Judá representa a igreja. Judá representa, está perto do pastor, representa estar perto dos irmãos. E a Babilônia representa a ausência dessas coisas. E Daniel era fiel em Judá, e Daniel continua sendo fiel na Babilônia. A Babilônia representa a ausência das pessoas, né? Muitos de nós, ou muitos pregadores, ou muitas pessoas que se proclamam dizer crentes e fiel ao Senhor, vem aqui na igreja, levanta a mão, canta, uns pregam bonito, outros tocam bonito demais,
Mas assim que ele pisa lá fora, que o pastor não está olhando, não tem nenhum irmão perto dele, aí só o Senhor sabe o que ele está fazendo. Daniel não era assim. Daniel continuou honrando o Senhor Deus de Israel na Babilônia. E Daniel tinha tudo para simplesmente abandonar. Ele falou, Jerusalém foi destruído, sabe o que aconteceu com o meu povo? Eu estou aqui, já estou misturado mesmo, acho que Deus entenderia o meu lado. E Daniel entrou em problemas por ele continuar honrando o Deus de Israel. Então Daniel, e o sucesso de Daniel, eu imagino que a razão pela qual Daniel conseguiu manter essa fidelidade a Deus, né? Daniel era uma pessoa dedicada e uma pessoa consagrada. Foi por causa da consagração de Daniel que ele conseguiu manter essa firmeza em outro lugar, onde supostamente tudo naquele lugar cooperava para que ele abandonasse Deus de Israel, né? O que Daniel fazia então? Eu sei que tem muitas pessoas que já não aguentam mais escutar a gente falar de oração, jejum e leitura da Bíblia, né? Parece que já virou até chavão isso. Mas deixa eu falar uma coisa para os irmãos. Todos os homens que tiveram sucesso na Bíblia, todos esses homens que têm um ministério de milagres, um ministério onde cresce, onde almas são, né? Eles têm uma vida, a base da vida cristã é o arroz com feijão, que é a oração, o jejum, né? E a leitura da Bíblia. Não adianta, as coisas podem até mudar, né? É um telefone novo que sai, é um computador que sai a cada... É muita evolução. Mas essas três, né, bases, elas continuam sendo a mesma coisa. Tem gente que já está cansado de ouvir, mas por isso que eu falei que nesta manhã a mensagem seria algo que nós temos que olhar, ver se vale a pena fazer, e aí os irmãos decidem se vale a pena ou não. Porque o testemunho que Deus deu desses três homens, esses três homens foram diferentes, né? E eles tiveram sucesso. Deus fez isso na vida deles porque eles tinham o básico, né? Que era aquela dedicação. Aí vem a pergunta: será que Daniel orava? Será que Daniel jejuava? E será que Daniel lia as Escrituras? A Bíblia diz, no capítulo 6, versículo 10, lá em Daniel diz assim: quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, ele foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. E ali fez o que costumava fazer. 3 vezes ao dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo a Deus. Então, lembra que eu falei? Esse decreto que saiu, para não entrar em detalhes, era que não se podia orar, não podia se falar com outro Deus a não ser com o rei, né? E por causa da inveja daqueles que estavam ao redor de Daniel, inventaram esse decreto porque eles sabiam que Daniel orava. E eles sabiam que se Daniel fosse orar, ele ia entrar em problema. E não foi diferente, né? Realmente pegaram Daniel orando, porque ele continuou orando do mesmo jeito, e por isso ele foi lançado na cova dos leões e Deus o livrou. Mas a questão aqui é simplesmente falar que Daniel era um homem de oração. Nós temos que ser também. Não adianta a gente querer levar o nosso ministério, a nossa vida cristã, simplesmente, né, falando que é um preço que nós temos que pagar, porque não tem outro shortcut, não tem atalho para essas coisas. Mas será que Daniel lia as Escrituras? Será que ele lia, né, a Bíblia? Ou será que ele fazia mais alguma coisa? Abre comigo, isso nós podemos ler juntos, os irmãos grifam. Daniel 9, capítulo 9 de Daniel, no Velho Testamento. Depois de Ezequiel, para os irmãos que já acharam Ezequiel. Daniel 9, do 1 ao 4, diz assim: no primeiro ano de Dário, o filho de Assuero, deixa eu ler na versão mais... Ok. Dário, filho de Xerxes, da linhagem dos Medos, foi constituído governante do reino babilônico. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelas Escrituras, conforme a palavra do Senhor dada ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Por isso me voltei para o Senhor com orações, súplicas, em jejum, em pano de saco e coberto de cinza. As Escrituras, olha para você ver, eu falei que Jeremias era contemporâneo de Daniel, e ele diz que ele entendeu pelas Escrituras, ou seja, pelo livro de Jeremias. Ele estava lendo o profeta Jeremias, que era contemporâneo dele.
E ele entendeu pela profecia, pelas escrituras, né, que o Senhor havia dado um tempo para castigar Jerusalém. Então ele leu as escrituras e aqui mais abaixo no versículo ele diz: ele buscou o Senhor em orações e em jejum, clamando pelo povo. Então nós sabemos que Daniel era um homem, ele era fiel a Deus, porque mesmo tendo sido levado para um país estranho, ele rejeitou a comida do rei, que representa os costumes do mundo lá fora. Ele preferiu não comer as iguarias do rei e preferiu o legume, que simboliza nós abandonarmos as coisas, né, as comidas desse mundo lá fora, que representam, né, as coisas do mundo, as coisas que não edificam, as coisas que nos separam do Senhor. Ele foi, né, firme e ele teve a sua própria dieta. Ele continuou sendo fiel a Deus, mesmo no lugar onde as condições não ajudavam. Então Daniel, o sucesso dele era porque ele orava, ele jejuava e ele lia as escrituras. Isso aí são coisas que, como eu disse, não tem como mudar. E tem gente que não quer mais ouvir, mas continua sendo a fundação e a base de uma vida cristã, né, de vitória. Eu sei que oração é uma coisa difícil, mas não tem esse negócio de falar aí que eu ponho o joelho no chão e o céu desce. Às vezes acontece pela misericórdia do Senhor, e oração é uma coisa difícil de fazer. E como qualquer outro músculo do corpo, né? Esses dias eu fui levar o meu cachorro, o meu vizinho comprou o cachorro, outro cachorro, e da minha casa ele é só um morrinho de nada. Quando eu cheguei lá em cima, a minha língua estava quase para fora, de tão cansado que eu estava, de tão fora de forma que eu estou, né? Então, para que eu tenha cardio, para que eu possa, né, eu tenho que exercitar. Você vai exercitando e aquilo vai voltando de novo da forma que era. A oração, eu já li vários livros de oração, eles falam sempre a mesma coisa, que oração não é uma coisa fácil de fazer. Oração é um negócio que você tem que exercitar, você tem que levar você a fazer, e assim como todo músculo do corpo tem que... A oração não é diferente, você tem que forçar até você conseguir. Mas quando você consegue esticar, né, esse músculo, aí se torna prazeroso. Eu oro a Deus sempre pedindo, Senhor, que o dia que, quando eu ficar um período sem orar, que eu chegue a passar mal. Eu não estou fazendo propaganda, não. Essa mensagem é para mim também. Tudo que eu prego para mim primeiro. Então, não estou aqui para falando que eu oro mais que os irmãos, porque o Senhor sabe que é algo que eu peço constantemente, que eu quero dar a maior parte do meu dia para o Senhor em oração. Mas eu estou na mesma situação que eu tenho que exercitar, eu tenho que levar, e eu quero chegar a ponto se eu ficar um período sem orar, de passar mal de desespero. Esse é o ponto que eu tenho pedido para Deus me levar. E oração, então, não é uma coisa fácil, mas é algo necessário, porque segundo a psicologia, para que haja comunhão entre o marido e a esposa, segundo a psicologia, tem que haver pelo menos 1 hora de diálogo entre eles. Né? Eles têm que conversar pelo menos 1 hora por dia. Geralmente a mulher fala 59 minutos, o marido fala 1, mas tem que ter pelo menos 60 minutos de comunicação entre eles. E eu conheço casais que não se falam. Né? A gente conhece casais que eles vivem reclamando porque não conversam. Um não dá satisfação para o outro, aí depois fica lá um num canto emburrado, o outro num canto emburrado, ligando para a gente para pedir: você pode falar com o meu marido, você pode falar com a minha esposa, porque... Sabe? Então a comunicação é necessária para que haja um relacionamento sadio. Agora, se no casal tem que ter pelo menos 1 hora de diálogo, como é que nós vamos falar que nós conhecemos a Deus se nós não falamos com Ele? E aqui eu não estou supondo, dando suposição de quanto tempo. Começa devagarzinho. Tem gente que fala: eu quero orar 8 horas por dia, mas você vai começar com 8 minutos, você não vai começar com 8 horas. Então é como eu disse, vai começando devagarzinho, mas seja fiel naquele pouquinho. Daniel orava 3 vezes por dia. Eu vou conjecturar aqui que eu não creio que Daniel orava um período muito extenso por ele orar 3 vezes por dia. Mas ele, seja 1 hora, 2 horas que ele orava de manhã, 1 ou 2 horas que ele orava de tarde, 1 ou 2 horas, mas ele estava sempre ali. Se eu não me engano, foi o Wigglesworth que disse: eu não oro mais do que 15 minutos, mas não fico mais de 15 minutos sem orar. Significa que ele está constantemente falando com o Senhor, né? E a oração é tão difícil que o próprio Benihim explica, ele dá um ensino muito bacana sobre a oração, e ele usa o templo como exemplo, o lugar dos gentios, o lugar santo e o lugar santíssimo. E ele compara as três dimensões da oração. E essa primeira é terrível, porque ali talvez seja só eu, ou lá em Poços de Caldas, talvez aqui não aconteça essas coisas, mas quando os irmãos ajoelham para orar, você senta ali e você começa a pensar numa pizza.
Você põe o joelho e você fala, nossa, eu tenho que pagar aquela conta. Eu já cheguei a dar paz do Senhor para Jesus, na oração, de tão distraído que eu estou. Eu já ajoelhei para o Senhor, assim, sabe, de tão difícil que é aquela primeira dimensão. A gente pensa num montão de coisa e nada de presença, nada de... Porque aquela é a dimensão da carne. Ali nós estamos purificando, ali nós estamos arrancando as coisas. Ali é puro demônio, vozes satânicas, carne, demônio. Então é normal. É normal. Não sei se os irmãos já experimentaram isso. Talvez seja só eu, mas o que o Benihim falou fez sentido na minha vida. Então a gente começa a orar. Mas é normal. Os irmãos não precisam levantar e ficar, oh, acho que Deus não está me ouvindo. É normal. Por quê? Porque Paulo fala das potestades, das regiões celestiais. É no teu monte, né? É no teu quarto, é onde você busca que eles estão, porque eles querem impedir você de orar. Não é normal, mas você fica ali. E você vai buscando, e vai falando. E ali, infelizmente, repetições, muitas vezes, então, a gente fala a mesma coisa, 10 vezes, 15 vezes, aí vem, o celular toca, você vai lá, esquece o celular, né? Na verdade, a gente tem que desligar ele. E aí, de repente, é aí onde está o segredo que ele fala. Quando a gente menos imagina, muitas pessoas se levantam antes de atravessar do átrio, né, lá fora, para o lugar santo, há um período de tempo. Né? E quanto mais tempo você vai ficando, quanto você menos espera, tipo num breakthrough, você consegue atravessar. Mas a maioria das pessoas se levantam antes da hora. E isso é um exercício. Né? Como é que eu sei que eu passei de um lugar para o outro? Aquelas vozes do início, aquelas vãs repetições começam a se desfazer. Aquelas distrações começam a evaporar. E aí começa a entrar um pequeno quebrantamento, já as lágrimas, que pode rolar uma lágrima ou outra, a gente já não está tão distraído mais, agora fica mais fácil manter a nossa mente no Senhor. E aquilo vai melhorando. Aquilo vai melhorando. Nós começamos a dizer, agora as nossas palavras de adoração se tornam mais verdadeiras. O nosso glória a Deus é mais do coração. O nosso aleluia é mais do coração. E aquilo começa, o Espírito Santo vai se alegrando com aquilo. E quanto mais tempo você vai ficando, o Espírito Santo vai tomando controle e aquilo vai sendo mais sincero. De repente, quando você menos espera, você dá aquele passo e você chega na presença do Senhor. Você não consegue já nem falar mais. Você em espírito, quieto, você está ali em prantos, você sente a presença de Deus verdadeiro na tua frente. E aí você começa a chorar, e aí é a vez de você se calar diante da presença dele, e a presença dele te envolve. Agora não é fácil fazer isso. Se você não te... Benihim fala claramente, para pessoas que oram uma vez na vida, outra na morte, às vezes nessa primeira região, no primeiro realm, né, na primeira dimensão da oração, a gente fica às vezes 45 minutos, uma hora só ali, não sente nada. Então é normal você ficar naquele primeiro lugar e não sentir nada, porque é onde os demônios querem que você desista, e muitos de nós desistimos mesmo. Né? Mas se a gente faz isso com frequência, o tempo que nós ficamos ali no átrio vai diminuindo. E eu posso dizer que já chegou vezes de eu colocar o meu joelho no chão, pela infinita misericórdia do Senhor, em menos de 1 ou 2 minutos, já estava no lugar santo, chorando, sentindo a presença do Senhor. Então, não é fácil orar, mas se a gente não começar e não usar essa instrução de homens de Deus, que Deus levantou e pode nos ajudar, né, pode nos ensinar, os irmãos não desistam, é normal isso. Mas faça como Daniel, seja fiel, tenha o teu tempo de oração todos os dias, porque o segredo, né, é a gente estar em comunicação com o Senhor. E se a gente ora, nós vamos sentir necessidade, né, muitas vezes em relação à palavra. Né? Tem gente que só lê a Bíblia aqui na igreja. E eu sei que os irmãos são ocupados, os irmãos trabalham, mas a necessidade de ler a palavra, olha, eu sei que muita gente, é gostoso a gente ouvir falar quando um homem de Deus é usado, né, na palavra do conhecimento, nos dá uma revelação profunda que só o Senhor sabe. É gostoso você ouvir assim, diz o Senhor, meu servo tem visto tuas lágrimas. É gostoso a gente ouvir essas coisas. Mas deixa eu te falar, existe tanta meninice no mundo hoje, que até isso a gente tem que estar julgando para ver se veio de Deus mesmo. Né? Agora, você quer ouvir a voz de Deus? Se você lê a Bíblia constantemente, se você lê e não sentiu nada, é instrução, pode ter certeza que vazio não vai ser. Mas quando o Senhor quer falar com você, porque se ele fosse usar a palavra da pregação aqui, fosse usar um vaso, uma profecia, qualquer que seja, o Senhor, se ele quiser falar com você na palavra, no versículo que ele quer falar com você, você pode ter certeza que é como se as letras pulassem da Bíblia.
E você sente aquela convicção, Deus acabou de falar comigo através. Isso aconteceu comigo uma vez, quando eu era novo convertido, o Senhor falou para mim, ter mais fé. Eu li a mesma passagem assim, eu ia para lá e para cá e acabava voltando no mesmo versículo, e eu senti uma convicção tão grande. Falei, meu Deus, esse livro aqui é vivo realmente. Eu era novo convertido. E Deus fala conosco através da palavra. Os irmãos leem a palavra, têm intimidade com a palavra, que os irmãos não vão ser confundidos. Então, muitas coisas que a gente não sabe, não tem direção, porque a gente não lê a Bíblia. Lê as Escrituras de uma forma, assim como a oração tem que ser todos os dias, a meditação na Escritura ela tem que ser diária também. Já não pode deixar para ler a Bíblia só aqui. O pastor Karen Conlon, né, o pastor da igreja, como é que chama? Times Square Church, ele fala assim, tem pastores, né, homens de Deus com pastorados que ouvem a voz de Deus, tem outros que têm visão, veem as coisas, né, como o pastor chileno, tem aqueles que não ouvem e não veem, mas Deus fala com ele através da palavra como se o céu estivesse abrindo e como se ele estivesse vendo a mesma coisa. Então, cada método é diferente para cada um no sobrenatural, mas a Bíblia todos nós podemos ler e Deus fala conosco. Mas não é aquele negócio também que eu disse no quarta-feira no culto, pegar a Bíblia, abrir, fala Deus e abre lá e vai cair lá. E a arca de Noé que tinha 430 metros de altura, Senhor, o que eu vou fazer com essa informação? Não é assim. Você tem que ter, né? Você tem que ser sistemático para ler, começa a ler, vai lendo. Tem tantos programas que colocam a Bíblia em ordem cronológica, né? Leia o Novo Testamento, vai lendo todos os dias e pode ter certeza, né? Como o Senhor vive, que Ele vai falar com você, Ele vai te dar direção. Ter conhecimento das Escrituras não é só para a gente comparar com as pessoas, eu sei mais que você ou menos. Ela é alimento para as nossas almas. E o Senhor Jesus, quando Ele foi tentado, no capítulo 4 de Mateus, todos os ataques de Satanás, o que Jesus falava? Está escrito. Aí Satanás vinha de novo, ele está escrito. E o Senhor vinha, e o Satanás vinha de novo, o Senhor está escrito. 3 vezes o Senhor Jesus repetiu a palavra para Satanás. Então é bom a gente conhecer, porque tem tantos falsos ensinos, mas se você tem intimidade com ela, você está sempre andando debaixo da direção do Senhor, você não vai ter dúvida, e o Senhor vai alimentar a tua alma. E para terminar o que Daniel fazia, então Daniel orava, Daniel lia as Escrituras, nós vimos em Daniel jejuava. Eu não vou, o jejum tem, para quem quer realmente, tem vários pregadores dando bons ensinos sobre o jejum, né? Capítulo 58, Isaías explica claramente, mas eu vou deixar uma razão aqui para os irmãos. Muitos de nós temos às vezes dificuldade com coisas da carne, e não há nada melhor para amortecer o velho homem do que o jejum, né? Até eu ouvi um pregador dizendo assim, mas eu vou jejuar, mas aquele negócio me deixa tão nervoso, eu fico irritado que nem eu me aguento. É a razão pelo mais que você tem que jejuar mesmo. Esse nervoso que você fica aí significa que o teu velho homem está bravo ainda. E ele tem que ser mortificado. Então, o primeiro dia é difícil jejuar. Como é difícil jejuar para a gente que gosta de café, meu Deus, aqui dá uma dor de cabeça, o primeiro dia é terrível. Mas a gente tem que ir continuando, assim como oração não é fácil, assim como ler a Bíblia não é fácil. Jejuar muito menos, mas se a gente faz, então nós vamos ter uma vida sobrenatural, nós vamos ter uma vida espiritual mais forte pela misericórdia do Senhor, porque esse é o fundamento da vida cristã, é orar, é jejuar e é ler a Bíblia. Não tem outro jeito, irmãos. Se os irmãos descobriram uma fórmula de ter uma vida de unção, uma vida de vitória sobre o pecado, sem fazer essas coisas, os irmãos me avisam, porque eu ainda não descobri, e os homens das Escrituras que eu conheço também não descobriram. Eles continuaram fazendo a mesma coisa. Amém? Então, com Daniel nós aprendemos a ser servos do Senhor, tanto em Judá como na Babilônia, na igreja e fora da igreja. E o segredo dessa vitória é orando, jejuando, não tem outra forma. Amém? Isso cobre Daniel. Mas e Jó? Jó ensina alguma coisa para nós? Né? A pessoa de Jó nos ensina fidelidade. Ainda que todos eles eram fiéis, Daniel era fiel também, né? Noé, nós vamos ver que era fiel também. Todos eles tinham qualidades maravilhosas. Mas eu peguei aqui, destacou mais de cada um. Daniel consagrava, mas Daniel também era fiel. Agora, a lição que Jó nos ensina é suportar a prova. Porque todos nós somos provados, todos nós passamos por situações difíceis, mas muitos de nós abandonamos o barco antes, né? Nós pulamos fora antes da hora. E eu posso dizer para os irmãos, né, que muitas vezes já me senti reprovado.
Mas graças a Deus que eu ainda não soltei do arado, pela misericórdia do Senhor. Aí a gente volta de novo e vai mais um tempo, e assim nós vamos indo. O que a Bíblia diz sobre Jó? A Bíblia diz que Jó era rico, era o homem mais rico do Oriente. Ele tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentos e muita gente ao seu serviço. Pensa num homem poderoso no Oriente. E a Bíblia diz, tem versão que fala que ele era poderoso no Oriente. Outras versões dizem que ele era o homem mais rico. Significa que riqueza, infelizmente, traz poder. E a história de Jó, todos conhecem. Até o meu pai, que não é crente, que nunca leu a Bíblia, estava falando, nossa, eu vi um negócio tão bacana de um documentário de um tal de Jó. Ele até falou assim, ele viveu 140 anos, né? Eu falei, não, ele viveu 140 anos depois da prova, né? Mas pelo menos ele prestou atenção quanto tempo, Jó. Ele viu num documentário na televisão. Achei bacana. Então, começa o Senhor dando testemunho, falando que Jó tinha Satanás, né? Chega para o Senhor, né? Ele e os anjos caídos, né? E o Senhor fala, você está vendo meu servo Jó, né? Íntegro, né? Justo. Ele falou, também, com tudo isso aí, você colocou uma cerca em volta dele de bens? Até eu, né? Em outras palavras. Mas tira o que ele tem, para você ver se ele não blasfema na tua cara. Falta de respeito, né? De Satanás. O Senhor falou, tudo bem, vai lá e faz o que você quiser. Só não toca, tira tudo que ele tem, mas não toca nele. E aí a Bíblia diz, então, que Deus usando, né, povos, os sabeus, usando os caldeus, usando a natureza. E assim, quando ele estava falando, ele veio e perdeu bastante coisa. E chegou um que falou, só eu sobrei para te contar, né? Escapei para mim te contar. E quando ele estava falando, chegou mais um, em questão, biblicamente, de segundos, né? Ele perdeu tudo o material que ele tinha, inclusive os filhos. Na última que veio contar, diz que os filhos estavam juntos e veio um vento e derrubou a casa que ele estava e matou todos os filhos de Jó. Na segunda prova de Jó, né, Satanás voltou depois e o Senhor repetiu as mesmas palavras, né? Tem visto o meu servo, fiel, íntegro, justo. E Satanás falou, pele por pele. Toca nele e ele vai blasfemar. Certamente ele vai blasfemar na tua cara. E o Senhor falou, então vai, toca, ele simplesmente não mata. E nós sabemos então que Jó passou uma enfermidade tão maligna, tão terrível que ele pegava o caco para se coçar. Depois vieram, além de, né, vieram os 3 amigos de Jó que ficaram sabendo, e a Bíblia diz que a dor de Jó era tão grande que por uma semana eles não falaram nada. Em uma semana eles ficaram sentados todos juntos, quietos, só observando a dor que Jó estava sentindo, a dor física, né? Os irmãos sabem a história, a esposa fala, amaldiçoa esse teu Deus e morre. E ele fala, Senhor, tu mulher, tu falas como louca. E ele já havia dito que o Senhor Deus, o Senhor tira, louvado seja o nome do Senhor. Aí vem a pergunta, quantos de nós, que no mesmo dia, perdemos tudo que a gente tem, perdemos os bens materiais, quantos de nós que perdemos todos os filhos no mesmo dia, e quantos de nós que adquirimos uma doença tão maligna, um tipo de um câncer, né? Tão maligno? Quantos de nós? Talvez alguns de nós já perdemos alguma coisinha material. Infelizmente, alguns de nós, né, perdeu um filho aqui. E alguns de nós teve uma enfermidade que foi preciso ficar no hospital há muito tempo. Mas eu não conheço ninguém que passou as mesmas coisas ao mesmo tempo, tão rapidamente, tão bruscamente, né? E além de tudo isso, ainda veio 3 amigos que, em vez de consolar, só acusaram ele. Você está assim porque você pecou, rapaz. Você está assim porque fez isso. Então, além de ter que aguentar a dor na alma por ter perdido os filhos, eu não vou nem falar da parte material, porque Jó acho que não estava preocupado com essas coisas. Mas a dor física de praticamente a mulher não estar do lado dele para falar as coisas que ela falou, a dor de ter perdido os filhos, né? E ainda os teus amigos que, em vez de te abraçar, ainda estão te acusando ainda. E no final das contas, nós sabemos a história, então, né, que o Senhor falou para ele. Qual foi a razão, qual foi a motivação, a razão pela qual o Senhor permitiu Jó passar por todas essas provas? A prova, ela nos para os que são aprovados,
A prova nos traz mais perto de Deus. Porque no capítulo 42, Jó fala, antes eu tinha ouvido falar de ti, mas agora te vejo nos meus olhos. Aquela prova aproximou Jó do Senhor. Jó já era provavelmente o mais crente da Bíblia toda que eu conheço. E no final das contas o Senhor ainda conseguiu um jeitinho de extrair de Jó um pouco mais ainda de dedicação. Foi aonde ele disse, agora Senhor, depois de tudo isso, agora meus olhos te vê a tua fidelidade, vê a tua misericórdia, a tua graça sobre a minha vida. Agora, eu sei que muitos de nós às vezes reclamamos, muitas vezes nós comentamos com os irmãos, meu Deus, parece que essa prova não tem fim, eu mesmo já não sei quantas vezes, já tem uns irmãos que já devem estar cansados, já estão até me evitando, parece que eu não falo outra coisa, eu sempre falando que a minha prova não acaba, né? E é bom a gente estudar isso aqui para ver que a provinha da gente não é nada comparado com de certas pessoas. E esse povo continua indo. Tem um casal do Brasil que de vez em quando eles mandam pedindo socorro, pedindo ajuda. Mas é um povo que está lá no Brasil fazendo a obra de Deus. E eles tiveram a filhinha com câncer no hospital. E eles, às vezes, as crianças pedem um Danone, um iogurte, que aqui a gente joga fora. E pede um iogurtezinho para a mãe e para o pai, e eles não têm como comprar. E às vezes até se humilha e fala, né, vocês poderiam mandar um dinheirinho só para a gente fazer uma comprinha no supermercado, possível, nem para eles não são. Né? E estão lá pregando a palavra do Senhor. Estão lá fazendo a obra e não reclamam. E eles vão tocando o barco para frente e não para. Aí eles mandam vídeo de pregando a palavra de Deus, chorando porque a unção caindo, adorando a Deus, mas não tem uma água, igual não tem nem gelo na geladeira, de tão pobre que é. E tão feliz fazendo a obra do Senhor. Quantos dos irmãos nossos na época do comunismo foram torturados pelo comunismo? Eu não vou nem falar na época dos romanos, porque os primeiros 4 séculos da história, a única coisa que aconteceu foi tortura e morte. Já falei que a cidade de Roma ela tem 800 quilômetros de catacumbas escondido debaixo da cidade. Oficialmente só se fala 70 mil casos de morte, mas existe mais de 4 milhões de cristãos que foram sacrificados pelos né? Sofrimento. Eu quero abre comigo, por favor, e grifa na tua Bíblia, que quando você estiver passando por luta, eu li isso ontem, eu falei, meu Deus, isso aqui é refrigério para a nossa alma. 2 Timóteo 3, abre lá, por favor, e grifa na tua Bíblia, que quando você estiver passando por luta, você vai lembrar disso aqui. Que isso aqui é como 2 e 2 são 4. 2 Timóteo 3. Todo mundo achou? Amém. Diz assim: perseguições e aflições, versículo 11 e 12. Perseguições e aflições, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio, Listra. Perdão, versículo 12, irmãos. Na verdade, todos os que desejam viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Não tem como você viver para Jesus e não ter algum tipo de reação. Se você está vivendo, a tua vida está muito tranquila, o negócio está indo de vento a popa, glória a Deus. Espero que esteja realmente tudo bem, mas pela Bíblia não pode. Você tem que ter algum tipo, é uma pessoa da tua família que se levanta contra você, é um amigo que não é tão amigo na hora que você precisa, né? É um patrão que pega no teu pé, é um irmão que pega no teu pé, é algum tipo de enfermidade que Deus permite, é uma porta de trabalho, algum tipo de reação. Satanás não deixa aqueles que buscam a Deus em paz. E o Senhor permite, por quê? Porque essas perseguições nos trazem mais perto do Senhor. Paulo disse, ele sofreu vários tipos de perseguições no versículo 11, mas o Senhor foi com ele em todas. E no versículo 12 ele diz, na verdade, todos que desejam viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Então, irmãos, se você está passando por perseguição, dá glória a Deus, porque faz parte. Significa que você está incomodando o diabo. Significa que alguma coisa que você está fazendo está incomodando o mundo espiritual. E saiba que a tua vida está alinhada com homens de Deus, como o apóstolo Paulo. Né? Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tente bom ânimo, eu venci o mundo. Né? João 16, 33. E poderíamos dar vários exemplos de homens. José, pelo amor de Deus, aquele homem, você não lê uma coisa errada na vida daquele homem. Desde jovem,
Ele teve uma visão. O único problema que ele teve foi a inexperiência de ter contado uma visão antes da hora. E ele teve uma visão e viu que as estrelas, a lua e o sol se dobravam diante dele. E ele, na sua inocência, contou aquele sonho que trouxe uma ira muito grande aos seus irmãos. E por causa disso, por inveja, os seus irmãos o venderam. Queriam até matar, mas um deles falou: não vamos matar não. Venderam ele, né? E mentiram para o pai como se tivesse uma besta fera comido ele. José, jovem, né? Chega lá no Egito, perdidinho. Imagina você abandonado pela tua família, traído pela tua família, e ele chega lá. Assim que ele chega lá, ele é colocado num lugar para ser provado, né? E a mulher dá em cima dele. Como o pastor Cláudio Duarte diz, tinha que ser um mulherão, porque mulher feia não tenta ninguém, né? Tinha que ser mulher bonita. Não é feia, não tenta ninguém. E a mulher quis vir para cima dele, e ele saiu correndo. Por causa disso, ela inventou uma calúnia. Essa calúnia fez com que ele fosse preso. Na cadeia, ele também permaneceu firme. Deus usou ele para interpretar sonhos. E pessoas que prometeram ajudar ele lá dentro esqueceram dele. E ele continua firme. A Bíblia não diz que ele fez nada de errado. E ele aguentou tudo isso. Calúnia, traição, esquecimento, todas essas coisas sem errar. Mas quando chegou o tempo de Deus, Deus tirou ele e colocou ele como o segundo maioral do mundo antigo. E todo mundo, então, que o humilhou, veio se prostrar nos pés dele. Então, significa que Deus não se esquece de nós. Ele vê a nossa fidelidade. Se nós formos fiéis durante a provação, o Senhor vai nos exaltar. Amém? Amém. Jesus foi o maior exemplo, né? Jesus também, os irmãos conhecem, traído, assassinado. Então, a lição para nós é, até agora, Daniel foi dedicado e consagrado. Nós podemos aplicar isso nas nossas vidas. Jó foi fiel. E o terceiro homem que Deus deu testemunho foi Noé. E Noé, com ele, nós aprendemos a obediência. Né? A Bíblia diz em Gênesis 6:9 que ele era íntegro e justo. Noé se encontra, quando vocês leem o capítulo 11 de Hebreus, Noé está lá como um dos heróis da fé. Né? Mais uma vez a Escritura dando testemunho de Noé. E o Senhor Deus deu testemunho dele no livro de Ezequiel. Todo mundo conhece a história de Noé. O pecado da humanidade foi tão grande, o mundo estava tão violento na época, nos dias de Noé, que o Senhor decidiu eliminar a humanidade da face da terra. Mas basta o Senhor ver um coração sincero no meio da turma. E isso representa a igreja. Né? A igreja pode estar cheia de pessoas mal intencionadas, mas se tem um que tem um coração sincero, Deus se manifesta naquele lugar por causa de um que tem um coração sincero. E Jó era esse homem. Por causa de Jó, Deus falou: eu vou dar uma oportunidade. Você e a sua família, né? Vocês vão escapar. E Deus deu instruções para ele construir uma arca. E a arca, eu estava transferindo, eu estava mais ou menos, não é precisa, mas só para os irmãos que têm ideia, os irmãos carpinteiros, a arca era mais ou menos uns 400 pés de comprimento. Mais ou menos, e serra com a mão esquerda, tem serra com bateria elétrica, do jeito que os irmãos querem, né? Imagina a situação naquela época, né? A Home Depot daquela época devia ser meio fraca de estoque ainda. Então imagina ele tendo que fazer tudo daquele jeitão, né? E o pior de tudo isso, a Bíblia diz que, olha as doideiras de Deus, né? Mandou ele fazer uma arca, mas nem água tinha. A Bíblia diz em Gênesis 2:5 que não havia chovido na terra ainda. Deus fala para ele: eu vou mandar uma chuva, mas nunca tinha chovido. Provavelmente não é, eu estou conjecturando agora, né? Talvez Noé nem sabia o que era chuva, porque a Bíblia diz que não havia chovido na terra ainda, mas foi a obediência. Deus falou para ele: faz desse jeitinho. E no capítulo 7, no versículo 22 do capítulo 6 diz assim: Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. E no capítulo 7, versículo 5 diz, também diz, Noé fez tudo como o Senhor lhe tinha ordenado. Tudo que o Senhor mandou Noé fazer, ele fez. Com Noé nós aprendemos a obediência. Mas por quê? Qual a razão? Por que é bom nós obedecermos quando Deus fala? Né, irmão Renato? Deus fala, né? Uma vez o irmão Renato falou assim para mim: Rodrigo, se Jesus mandar você sentar sem olhar para trás, senta. Nem olha, senta. É melhor você sentar. Eu nunca mais esqueci aquilo. Porque nós devemos obedecer.
Entre os vários benefícios da obediência, no caso de Noé, a obediência livrou ele de juízo. Né? Porque ele deu ouvido ao Senhor realmente quando ele terminou a arca. Tem gente que fala que demorou 120 anos para ele construir a arca. Eu não creio que seja 120 anos, porque ele aparece no capítulo 5, versículo 30, alguma coisa, ele tinha 500 anos. Foi a primeira vez que ele foi mencionado na Bíblia. Depois, ele entrou na arca, ele tinha 600 anos. São 100 anos, ao menos que o Senhor tenha dado instrução para ele 20 anos antes, mas não importa. Significa que durante aquele tempo, ele esteve ali, né? Provavelmente os curiosos passaram, o que você está fazendo? O que você está fazendo? E ele, né? Arrependei-vos, né? Porque o Senhor vai destruir a terra, deixa de violência. Mas a Bíblia diz que ninguém quis, só entrou ele, os animais e a família, né? E realmente chegou o tempo quando Deus falou para ele, agora você entra na arca, e o Senhor mandou. E tudo que estava, né, fora da arca morreu. Então, porque ele obedeceu, ele foi livre do juízo. E assim também, por isso que o Senhor Jesus usou a arca como exemplo. A pregação de Noé para arrepender é o que nós estamos fazendo aqui hoje. Arrepende porque o Senhor... A Bíblia diz em Amós, no capítulo 3, versículo 7, que o Senhor não faz nada sem avisar primeiro os seus profetas. O Senhor não faz nada sem avisar. E através dos pregadores, através da Escritura, o Senhor está dizendo que Ele vai destruir, Ele vai castigar o povo durante a grande tribulação. E para escapar da grande tribulação, nós necessitamos entrar em Jesus, que é a nossa arca. Então, tudo é avisado. Jesus usou os dias de Noé para comparar os nossos dias. Os dias de Noé eram dias violentos. E nós estamos, além da violência que nós estamos vivendo hoje, né, a depravação. Paulo, quando escreve aos Timóteo, fala que nos últimos dias os povos seriam amadores do dinheiro mais do que qualquer coisa, amadores de si mesmo mais do que a Deus. Os irmãos têm noção do que eu estou falando, dessa pouca vergonha que nós estamos vivendo nos dias de hoje. E assim, da mesma forma, quem obedece escapa do juízo. Então, para você ainda que não conhece a Jesus, não deixe de sair daqui, senão entre na arca, porque uma hora a porta vai fechar e a água vai subir e quem ficar do lado de fora vai morrer. Então a obediência nos livra do juízo, mas a obediência também nos traz bênçãos, curas. Né? Todo mundo conhece a história de Naamã. Naamã era o capitão do exército da Síria, e quando a Síria invadiu Israel, levou presa, cativa uma menina de Israel. E olha para você ver, a menina, a mesma coisa de Daniel, sabia que havia Deus em Israel. E ela falou para a senhora dela, para a patroa dela, né, que ela estava na casa, que era a mulher de Naamã. Falou, olha, lá em Israel tem um homem de Deus. Naamã diz que ele é um homem poderoso, um tremendo um general, mas ele tinha lepra. E a menininha falou para ela assim, né? Tem gente que presta atenção, né? Tem gente que está ligada e sabe que há Deus que está sentado no trono. E ela comentou com Naamã, e Naamã falou, ok. Foi lá e falou para o rei da Síria, falou, rei, lá em Israel tem um homem de Deus que pode ser usado para me curar. E o rei da Síria deu uma carta para ele, porque naquela época, né, mesmo assim, Israel, que já estava dividido de Judá, estava sempre fazendo aliança com outros povos. Né? O rei mandou uma carta através dele, né, e mandou presente, tal. E quando Naamã chegou, em vez de ele procurar o homem de Deus, que era Eliseu, ele foi direto no rei. E o rei foi até sarcástico, falou, só eu por um acaso Deus para te curar? Né? Foi bem assim, áspero, né, com Naamã. Então Eliseu ficou sabendo que Naamã estava na área e mandou chamar ele. Quando eu estava comentando com o pastor Alex, os profetas do Antigo Testamento eram um pouco snob, né, meio de nariz empinado, eles eram meio poderosos. E ele nem saiu para falar, ele falou, fala para ele, mandou um empregado dele, falar, vai lá e fala para ele se mergulhar no Rio Jordão 7 vezes. E ele ficou meio que camarada petulante esse, ele não sai nem para falar comigo. E me manda, falou, os rios da Síria são muito melhores que os rios de Israel, além disso ainda tem que mergulhar num rio que é inferior aos nossos rios lá. Mas aí que entra, como é que uma palavra de alguém que tem visão, alguém que quer te ver bem, os moços que estavam aqui na mão falaram, rapaz, o que ele está te pedindo não é fácil. Não é, se ele estivesse pedindo algo difícil, você não ia fazer? Ele está pedindo, sei lá, no rio mergulhar 7 vezes, faça. O que você tem a perder? Né? Qualquer outra pessoa fala, larga a mão disso aí mesmo, você está por fora. Então, aí fala das boas companhias, de pessoas de Deus que te dão bons conselhos. Né? E ele foi lá no rio e mergulhou 7 vezes. E diz que a pele dele ficou igualzinho a pele de neném.
ele resolveu obedecer exatamente. Era 7 vezes e era no Rio Jordão. Não era 6 vezes, não era 12 vezes, e não era no Rio Eufrates, nem no Rio Tigre. Tinha que ser no Jordão 7 vezes. Ele resolveu obedecer e o Senhor deu a bênção para ele. Então, a obediência, nos livros do juízo, obediência, ela nos traz vitória, mas também traz consequências seríssimas quando resolvemos desobedecer. E já quase para terminar, para não ficar cansativo, um ou dois exemplos de pessoas que desobedeceram a Deus. Eu abri esse culto falando de Moisés, que foi praticamente um dos meus heróis da fé, pela intimidade que ele tinha com Deus. Moisés, pelo que a gente vê, ele fez quase tudo certo. Mas uma pisada na bola que ele deu custou ele receber a promessa. O Senhor tinha falado para ele: quando você chegar lá em Meribá, você vai falar com as rochas, e as rochas vão produzir água. A Bíblia diz que ele deu 2 cajadadas na rocha. O Senhor deu a água, mas o Senhor falou que você me envergonhou na frente do povo. Ele desobedeceu a Deus. Moisés fez tudo certo, mas Deus deu ordem específica para ele falar. E ele não fez como Deus falou, e por causa disso ele viu a terra de longe, mas ele não entrou. A desobediência nos impede de chegar na promessa. Então seja obediente, como Noé. Se são ordenanças específicas, faça exatamente. Nós não entendemos o porquê. O Senhor fez uma comigo recentemente, agora que na mente humana eu teria questionado. Permitiu acontecer um tanto de coisa que eu achei que eu estava fazendo certo, e depois claramente ele fala para mim: agora eu quero que você faz isso, isso e isso. É até impressionante, não vamos entrar em detalhes. Eu falei: mas meu Deus, por que não falou antes? Por que não me falou antes? Porque tinha que ser aquela hora. Esse é o Jordão, não é o Rio Tigre, é o Jordão. Tinha que ser no Jordão e tinha que ser 7 vezes. Eu não vou. Então as Escrituras nos dão exemplo. Então, aprendemos então com o erro das pessoas, ou aprendemos também com os bons testemunhos das pessoas. A Bíblia foi deixada para nós por várias razões, e o Senhor nos mostra claramente. E para terminar, o último exemplo de desobediência, o irmão Guilherme, se puder trazer o louvor para cá, que nós vamos, durante a ministração, nós vamos louvar o Senhor, porque Ele é digno de toda honra, de toda glória, de toda adoração. E o último exemplo de desobediência que eu quero... A desobediência também traz rejeição da parte de Deus. Se nós desobedecemos, nós podemos correr o risco de ser rejeitados por Deus. Deus é amor, mas Deus é justo. E todo mundo conhece a história de Saul. Quando o Senhor deu instrução específica para Saul, e falou assim para ele: você vai lá e destrói os amalequitas, porque esses amalequitas serviram de espinho para Israel. Os amalequitas é o tipo do cão chupando manga, O povo ruim, que quando eles saíram do Egito, eles foram pedra de tropeço para Israel. E Deus falou: vai lá, destrói os amalequitas, mata os bois, mata os reis, mata as crianças, mata as mulheres, mata os maridos, mata todo mundo. E Saul foi lá, matou quase todo mundo, manteve o rei vivo para fazer média, e ainda trouxe os melhores gados e os melhores holocaustos. Quando o Senhor foi falar para Samuel, ele me desobedeceu. Samuel foi se encontrar com ele, e ele falou: como é que foi lá a peleja? E Saul falou: foi boa, fiz tudo que o Senhor me mandou fazer. Mentira. Samuel escutou os bodes, escutou as vacas. Ele falou: o que é isso que eu escuto aí no background? Eu separei um sacrifício para trazer, para sacrificar ao Senhor. E aí o Senhor falou para ele: não foi isso que o Senhor te pediu para fazer. E para encurtar, no versículo 22 de 1 Reis, no capítulo 15, versículo 22, olha o que o Senhor falou para ele através de Samuel. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor prazer em holocausto e em sacrifício, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que sacrificar, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros, pois a rebeldia é como o pecado de feitiçaria, e a arrogância como o mal de idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, Ele te rejeitou a ti. Vamos nos colocar de pé.
E como eu disse, essa palavra não era uma palavra de muito conforto, não era uma palavra de o Senhor estar estendendo a sua mão para enxugar as nossas lágrimas. Tampouco era uma palavra de puxar de orelha para nos exortar, mas era uma palavra para a nossa meditação. E o objetivo dessa mensagem é que quando nós saiamos daqui, nós podemos aplicar. Se nós não consagramos tanto como gostaríamos, olha o exemplo de Daniel. Se você tem dificuldade em orar, tem dificuldade em jejuar, ou não lê tanto as Escrituras, começa aos pouquinhos, irmãos. Começa devagarzinho. O Senhor não está esperando de nós ficar de joelho 10 horas por dia. Pelo menos não no início, né? Eu gostaria de chegar nesse ponto. Mas eu não vou chegar lá se eu não orar primeiro 10 minutos, todos os dias. Lê as Escrituras sistematicamente, mas com fidelidade, metodicamente. Seja obediente ao Senhor. Como é que o Senhor fala? Quando você lê a Bíblia, algo que Deus falou lá, e você põe em prática. Coloque em prática o que você leu, o que o pastor pregou aqui. Leva para casa no teu coração e você vai ser provado em obediência. Seja fiel a Deus, obedeça a sua palavra. Seja fiel na hora da prova e saiba que se você estiver passando por prova, faz parte da vida cristã. Amém? Eu, bem baixinho por enquanto, eu senti, pode tocando um pouco mais baixinho, e ainda que a minha mensagem não teve nada com o que eu vou sentir no coração de falar aqui. De compartilhar um testemunho que eu ouvi há um tempo atrás, que muitas vezes muitos de nós achamos que nós somos melhor do que os outros, muitas vezes. Mas também muitos de nós achamos que nós somos lixo demais. E às vezes nós temos que tomar cuidado para não achar que somos melhor e que nós merecemos mais do que outros. Mas temos cuidado também para não deixar as acusações de Satanás nas nossas vidas, nos prender e nos afastar da presença do Senhor. Eu ouvi, não muito tempo atrás, numa igreja em Nova York, havia um casal de jovens, eles já estavam noivos. E antes deles se casar, a moça caiu em fornicação. A moça traiu ele com outro rapaz, e aquilo foi um choque muito grande para o rapaz. E pensa num menino bom, um menino fiel na igreja, um menino que estava presente, sempre na casa do Senhor. Mas por causa disso ele não conseguiu mais perdoar ela e falou: it's over, acabou entre nós. Ela se sentiu arrasada, obviamente, porque... E um dia houve uma conferência, e nessa conferência foi dada uma oportunidade para esse rapaz. E ele pegou o microfone e falou assim: eu sou fiel a Deus, eu não fornico, eu não caio em adultério, eu não faço essas coisas. E ele pegou o microfone e trouxe uma palavra, achando que o fogo ia cair, porque ele era fiel. E ele trouxe uma palavra bacana, mas não aconteceu nada. E aí deram a oportunidade para essa moça. Isso já tinha um tempo acontecido. E deram uma oportunidade para ela. E ela nem se ousou levantar a voz. Ela só pegou o teclado, toda envergonhada, se humilhou diante de Deus. Quando aquela menina começou a tocar o teclado, a presença de Deus encheu no lugar e pessoas foram ouvidas. Isso significa que muitas vezes nós falhamos e tem talvez alguém que esteja precisando escutar isso. Não deixa o que você fez te acusar. O Senhor te perdoa. Amém. Não tem nada que você fez que o Senhor não possa te perdoar. Amém. O Senhor te ama e Ele te chama nessa manhã. Não tem nada que você possa fazer que eu não perdoo, a não ser blasfemar contra o meu espírito. Mas errar, todos nós erramos. Falhar, todos nós falhamos. E o Senhor está aqui para perdoar. Ainda que a nossa mensagem não foi sobre o perdão, mas o Senhor é amor e Ele quer nos restaurar. Amém. Amém. Irmãos, vamos louvar o Senhor com todo o teu coração, com toda a tua alma, pois o Senhor é digno.
Uma salva de palmas para o Senhor Jesus, porque Ele merece toda a honra, Ele merece toda a glória. Os irmãos louvam, canta ao Senhor nesse momento. E se você quiser vir aqui na frente, está precisando de oração. Se você quiser reconciliar com o Senhor, se você sente que você fez alguma coisa que desagradou ao Senhor, irmãos, não tenha vergonha. Vergonha é nós chegar naquele dia e ouvir, não te conheço. Todos nós já fizemos coisas bárbaras. E o Senhor sabe disso. Se você não quiser vir aqui, né, porque está se sentindo mal, então aí no teu lugar. O Senhor quer te perdoar, o Senhor quer te restaurar. Basta você deixar